Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Vamos dar continuidade à exposição que começamos algumas semanas atrás, quando expomos os primeiros versículos do capítulo 1. Hoje nos deteremos aos versículos, capítulo 1, verso 2, até o verso 3 do capítulo 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Somente até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Senhor, estamos diante da Tua palavra e com muita humildade carecemos da Tua ajuda para que possamos, ó Deus, com fidelidade, expor esta palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, ensina-nos, instrui-nos, ó Deus, a crer, a confiar, a esperar, por Tua santa e soberana vontade. Fala conosco nessa noite. Este é o nosso pedido. E o fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, como falamos na primeira exposição, um breve resumo. Abacuque viveu nas décadas finais do Reino do Sul, por volta de 640 a 609 a.C. Judá estava moralmente, espiritualmente e politicamente corrompida. Num tempo de grande injustiça e idolatria, ele, Abacuque, assistiu o surgimento de um dos maiores impérios da antiguidade, o Império da Babilônia. Como vimos, diferentemente de outros profetas, Abacuque não está pregando ao povo de Israel arrependimento, como é comum no Antigo Testamento. O profeta chamar o povo a se voltar para Deus e a deixar a sua vida
de iniquidade, de pecado. Neste livro nós temos um diálogo entre o profeta e Deus. O livro nos fala então de uma luta pessoal deste homem, deste profeta, a sua jornada de tentar crer que Deus é bom, mesmo quando há tanta atrocidade, mal ao redor dele. Ele está tentando fazer sentido das coisas. Ele é um homem questionador. Por causa desta tão grotesca realidade, ele articula sua dor através de algo que era muito comum no Antigo Testamento, na realidade ao longo dos séculos. A forma de levar as nossas dores, os nossos sofrimentos, aflições e angústias aos pés do Senhor através do lamento ou de queixas que são apropriadas ao povo de Deus. Fazê-lo diante do Senhor, levando-o diante ou para o Senhor. O lamento, então, acontece quando pessoas em profundo sofrimento levam as suas queixas, aflições, lamentos e tristezas do seu coração direto para o coração de Deus. A estrutura da primeira parte da queixa, da primeira queixa e da primeira resposta está diante de nós. Os versos de 2 a 4 nos trazem a primeira queixa do profeta Abacuque, e os versos de 5 a 11 nos trazem então a primeira resposta de Deus ao seu servo. Diante da situação que está diante dele, ele está rogando a Deus para que Deus intervenha em tal situação. Ele está orando ao Senhor para que Deus faça algo na nação de Judá. A resposta de Deus veio, mas não veio como ele esperava que viesse. A resposta à sua oração não era aquilo que absolutamente nenhum de nós poderia esperar. Deus disse: eu sei que está acontecendo, e eu vou disciplinar o meu povo. Como um pai que ama o seu filho, eu os levarei para um momento, um tempo de disciplina. Para isso eu vou levantar um povo, o povo da Babilônia, os caldeus. Os versículos iniciais nos falam a respeito dos caldeus. A partir do verso 6 nós vemos a menção aos neobabilônicos ou aos caldeus. E uma das coisas que aprendemos na última exposição é que Deus responde às orações. Sim, Ele responde, sempre responde. Não como nós esperamos, nem sempre, mas Ele responderá. E devemos ter a clareza e a certeza que a resposta de Deus, ela é sempre boa. Mesmo que algumas vezes, ou muitas vezes, elas não façam sentido. Não façam sentido. A porção que acabamos de ler tem uma estrutura também simples, de mais uma queixa e mais uma resposta. Os versos 12 e 13 nos mostram então uma nova queixa, o resultado daquilo que chega ao profeta, ou seja, a primeira resposta de Deus. Então, como um homem questionador, ele não está satisfeito com essa resposta, e ele é levado a um momento de maior confusão. Isso leva a uma nova bateria de lamentos e queixas e argumentações diante do Senhor. O verso 13, parte B, nos traz este, digamos, centro do questionamento, ou da segunda queixa do profeta Abacuque. Os versos, então, 14 a 17, vão nos mostrar, ou vão nos trazer parte desta queixa num formato metafórico, uma figura de linguagem. Abacuque se referirá aos caldeus ou aos babilônicos, se utilizando de uma metáfora, que daqui a pouco vocês saberão qual será.
Capítulo 2, verso 1, então nos levará ao ponto da reação do profeta diante de tal resposta à sua primeira queixa. Ele também nos ensinará profundas lições, não somente a nós, mas inicialmente ao povo de Israel, ao longo dos séculos, a respeito de como o cristão, ou como o servo de Deus, como o povo de Deus, deve se portar diante das situações que são difíceis de serem entendidas. Os versos de 2 até o verso 20, queridos, nos trarão a resposta, ou a segunda resposta de Deus, a segunda queixa do profeta. Mas, por uma questão de entender claramente, ou passar pela resposta de Deus de uma forma mais cuidadosa, eu decidi dividir a segunda resposta de Deus em duas partes, ficando a segunda parte para a próxima exposição, para que nós não possamos perder de vista os detalhes da resposta de Deus ao seu servo, a riqueza, as implicações para o povo de Israel, para a história da redenção, e também as implicações escatológicas ou futuras da revelação de Deus em sua segunda resposta ao profeta Abacuque. Vamos então à segunda queixa do profeta Abacuque. Como lemos, os versos 12 e 13. Abacuque vai apelar à sua boa teologia. Ele conhece o ser de Deus. Ele conhece os atributos ou as qualidades do Deus a quem ele serve. Ele vai apelar então, basicamente, a duas qualidades do ser de Deus. A saber, a sua eternidade e a sua santidade. Depois de meditar um pouco a respeito do caráter de Deus, ele vai tentar encaixar o seu conhecimento teológico ao fato que está diante dele e que é conteúdo da primeira resposta de Deus. Ele vai dizer: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Não morreremos se refere ao fato de que ele creu na resposta. Ele creu que Deus vai levantar um povo e o juízo ou o julgamento de Deus virá sobre o povo do Senhor. Mas ele crê que o Senhor os preservará. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Vejamos aqui o versículo de número 12. Abacuque não tem problema com uma das características do ser de Deus, a saber, a sua soberania. Ele, na realidade, está reforçando o fato do primeiro trecho. Ele sabe e reconhece que o Deus a quem ele serve é soberano. Ele pode usar a quem ele quer usar. Ele pode fazer o que bem ele entende. Portanto, no verso 12, ele nos demonstra, ou ele nos fala, de que ele não tem problema em se dobrar diante da soberania do Deus a quem ele serve. Mas, no entanto, o verso 13 nos mostra a sua meditação na santa ou na santidade de Deus. Quando ele diz: tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Eis aqui a meditação ou a confusão deste homem. Como um Deus eterno e santo pode se utilizar de um povo ímpio? E queridos, o povo da Babilônia era, com todas as letras maiúsculas, um povo extremamente ímpio, como provavelmente não temos nos dias de hoje. As atrocidades feitas por este povo
são incalculáveis. A maldade, a crueldade desse povo, sem paralelo. Sem paralelo. Mas como um Deus santo e puro, que não pode contemplar a impureza, a iniquidade, vai tomar um povo iníquo como seu instrumento para disciplinar o seu povo, que são mais santos do que ele, ou que são mais justos do que eles. Eis aqui uma luta entre o reconhecimento da soberana vontade de Deus, das características de sua eternidade e santidade, e do mal e da autojustiça de Israel. Eis aqui claramente um reconhecimento. Sim, nós estamos em pecado. O povo de Deus se afastou da lei do Senhor, mas nós não somos como este povo. Nós aprenderemos que sinceramente ou simplesmente não há justiça própria no ser humano. Toda justiça ou toda obra de justificação é uma obra de Deus na direção do homem. Somos pecadores. Obviamente existem atenuantes e agravantes, mas não há justiça própria em nós, que nos faça chegar diante de Deus e dizer: o Senhor não pode fazer isso comigo, eu sou um crente, eu sou um servo do Senhor. Mas Abacuque está confuso com tudo isso. Isso significa que Deus não pode ter comunhão com pessoas impuras, Ele não pode contemplar o mal sem que a sua ira se acenda e Ele traga o justo juízo sobre os maus. Sobre os maus. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Esta é a indignação do profeta. Ele não consegue conceber este alinhamento entre a santidade, a soberania e um Deus que se utilizará de um instrumento tão ímpio, tão cruel, para trazer disciplina ao seu povo. Estamos diante de uma situação extremamente delicada e complexa. Humanamente não faz sentido. Não faz sentido. Como um Deus bom permite que o mal se propague sobre a face da terra, atingindo até mesmo seus filhos? Eis aqui uma das grandes perguntas feitas por muitos agnósticos e ateus sobre a face da terra. Mas Abacuque, ou o livro de Abacuque, nos ensinará a trazer respostas a essas perguntas que se erguem diante de nós. Talvez alguém já tenha feito essas perguntas a vocês. Essa é a primeira parte da nossa exposição. Como eu lhes disse, o verso 14 a 17, vão dar voz, ou vão estender a indignação, ou o questionamento, ou a queixa desse homem, no formato de metáfora. Abacuque vai se referir aos babilônicos como pescadores, eis aqui a metáfora, que saem para pescar com a sua grande rede. O anzol deles vai pegar e vai matar a muitos. Abacuque vai dizer mais. Esses pescadores vão lançar a sua rede e eles vão arrastar a muitos. E depois de pescar muitos peixes, eles vão adorar ao seu Deus, eles vão celebrar isso a um Deus pagão, pelo poder de suas redes. Percebam o que este povo vai fazer. O resultado do seu poder e da devastação que eles vão fazer sobre não simplesmente Judá, mas todas aquelas nações, vão fazer com que eles cheguem diante do seu Deus, um Deus com D minúsculo, um Deus pagão, e eles vão adorar e celebrar dizendo: o Senhor nos abençoou, e por isso nós estamos devorando todas as nações.
Essa é a forma dele articular a sua queixa mais uma vez. Não faz sentido. Ele não consegue entender. Ele precisa de respostas. Mas as respostas, como veremos, não virão rapidamente. Porque ele não consegue conciliar essas duas realidades de como um Deus santo pode usar um povo ímpio para executar o seu juízo, o seu julgamento. Ele vai esperar numa torre, literalmente numa torre de vigia, a resposta do Altíssimo. Algumas aplicações. Eis aqui um ensinamento profundo para todos nós. Abacuque não está decepcionado com Deus a ponto de abandoná-lo. O que o versículo 1 do capítulo 2 diz é que ele vai esperar. Ele vai se pôr na torre de vigia. Ele vai se colocar sobre a fortaleza. Ele vai vigiar até que Deus o responda. Ele não está batendo o pé e exigindo de Deus uma resposta. Ele não está abandonando a igreja e dizendo, não, isso não poderia acontecer comigo, porque eu sou um profeta, eu sou um servo de Deus. Ele não está abandonando o seu Deus, na realidade ele está se curvando diante de algo que ele não entende. Ele está exercitando a sua fé, aprendendo na prática a esperar em Deus. E nós vamos aprender a respeito disso. Difícil, não é, esperar em Deus? Quando nós precisamos de respostas rápidas, diante de situações inusitadas, complexas, difíceis, dolorosas. Como é difícil esperar. Se você se encontra num beco sem saída e não sabe o que fazer, então ponha-se a orar e a esperar pela direção de Deus. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões precipitadas. Mas a resposta de Deus vem. Ela virá. Deus está falando a este homem. Apesar de que a concretização da segunda resposta de Deus não chegue automaticamente, pelo contrário, ela vai custar um pouco aos nossos olhos. Deus vai dar instruções a ele dizendo, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A primeira coisa que nós aprendemos com isso, queridos, é a necessidade do registro histórico dos feitos de Deus, para que esses registros sejam testemunho não somente ao povo de Israel, mas às gerações vindouras. Eis aqui algo diante de nós, que faz nos olhar para a Escritura Sagrada com outros olhos, ou talvez aqueles que tenham dúvidas a respeito de alguma coisa a respeito da Bíblia. A Sagrada Escritura é o registro fiel, infalível, inerrante, da vontade e do querer de Deus para o seu povo, para a vida do homem sobre a face da terra. O testemunho a todas as nações e gerações deve ser registrada de uma forma que todos possam vê-la. De uma forma que todos possam tomar conhecimento, ciência, e se dobrem diante de um Deus soberano, eterno e santo. Um Deus que governa tudo e todos. Não somente a sua igreja, os justos e os crentes, mas também Ele é Senhor e governador sobre os ímpios também. A segunda coisa que nós podemos aprender com a primeira parte da resposta de Deus, não é simplesmente uma menção a este testemunho que servirá ao povo de Israel, às nações e às gerações vindouras, chegando até nós aqui. Depois de quase 2.700 anos.
Mas a segunda coisa que podemos aprender é Deus está treinando o coração do seu servo a esperar nele, a confiar nele, a despeito das situações e das circunstâncias. Deus está treinando o coração do seu servo a operar em outras bases. Não é verdade que queremos tudo na hora? Queremos entender as coisas, isso é involuntário no ser humano. Queremos controlar as coisas. Quando as coisas saem do nosso controle, isso não nos é confortável, não é verdade? Não nos sentimos confortáveis quando as coisas simplesmente saem do nosso controle. Os babilônicos não apareciam como uma ameaça quando Abacuque começou a escrever este livro. Mas ele parece estar bem consciente desta ameaça, Abacuque. Mas Deus assegura a Abacuque que ele trará julgamento a todos os ímpios no devido tempo. Mesmo que demorar, como diz o Senhor a Abacuque. Na perspectiva do homem, ele não tardará. Queridos, o registro desta profecia é provavelmente feita entre os anos de 640 a 609 a.C. Mas esta resposta de Deus não vai se cumprir até o ano 586. Isso significa que passará 23 anos da palavra dada ao profeta, ao seu cumprimento. Que cumprimento? A forma como Deus julgará, tanto usará os babilônicos para trazer a disciplina ao seu povo, como julgará os atos iníquos e pecaminosos dos caldeus. Difícil, né? 23 anos, tempo demais. Vamos pensar um pouco na história da redenção. Deus dá uma palavra ao seu servo Abraão. Você vai ter um descendente. E de você virá uma grande nação. E também eu te darei uma terra. Cumprimento. Depois de mais de 20 anos, provavelmente 25 anos, Isaac nasce. Deus está provando, testando, trabalhando a fé dos seus, a esperar, a confiar. Mesmo que a gente salte algumas vezes e diga, Senhor, está demorando demais, eu vou desistir. Deus nos levará até o momento exato da sua soberana vontade, para que possamos suportar pacientemente a espera pelo cumprimento das suas palavras, das suas promessas. O que falar de Isaac? Isaac conhecia a promessa de Deus ao seu pai, mas ele não vai se casar até ter por volta de 40 e poucos anos. E a sua esposa também era estéril. Que dureza, mas Deus está trabalhando a fé dos seus. O que falar de Jacó, esperando a promessa de Deus. Ele tem um filho e esse filho é levado. Os seus filhos mentem para ele. O que falar de José, que do momento em que foi traído pelos seus irmãos até o reencontro, passam-se mais de 20 anos. Dureza. Deus está trabalhando e forjando dentro dos seus servos uma fé que não depende das circunstâncias. O que falar do povo de Israel, que Deus promete que eles entrarão numa terra boa. 400 anos se passam. E mais 40 anos de peregrinação no deserto. Deus, mais uma vez, testando e provando a fé, para que eles confiem,
A palavra de Deus é certa. Ela para nós talvez vai demorar, ou até tarde, mas ela se cumprirá. Porque Deus falou, queridos. E se Deus falou, as suas palavras não voltam vazias, elas serão cumpridas. Aplicações finais. A primeira delas, temos algumas. Se tentarmos usar a nossa mente cartesiana, lógica, para tentar entender todas as coisas, acabaremos culpando o Altíssimo dos males que se passam sobre a face da terra. Alguns males são irreconciliáveis. Não podemos nos precipitar em falar algumas coisas. Segundo lugar, nós aprendemos que Deus não está preso aos ditames da lógica humana. Deus não pode ser avaliado ou enquadrado pelo nosso limitado pensamento. O seu servo está pensando na sua eternidade, na santidade de Deus. Ele reconhece e se dobra diante da soberania de Deus, mas ele não consegue conciliar os babilônicos com Deus Santo. E Deus usando este povo como instrumento seu. Mas Deus não se submete ou não se enquadra à nossa lógica cartesiana. Ele faz aquilo que Ele quer fazer. E tudo o que Ele faz é sempre bom. Sempre bom. Abacuque não chega a conclusões precipitadas sobre Deus. Ele não enquadra Deus nos seus pensamentos limitados dentro da sua lógica humana. E isso nos é ensinado no versículo 1 do capítulo 2. Eu vou esperar. Eu vou aguardar a resposta do Altíssimo diante das minhas queixas. Ele não acusa Deus de ser incoerente ou até mesmo de tentar criar uma doutrina do ser de Deus diferente daquilo que eles conheciam, como fazem teólogos mais contemporâneos, quando tentam, de uma certa forma, limpar a barra de Deus, ao se referir a grandes catástrofes que acontecem na história da humanidade. Deus é soberano sobre tudo e todos, até mesmo sobre as grandes catástrofes. Ele não ataca a santidade de Deus, mas ele é tentado a tentar reconciliá-las. A atitude de Abacuque de esperar uma resposta nos ensina que ele está em conflito, mas ao mesmo tempo ele está buscando entendimento. Ele reconhece que a coisa está além dos seus pensamentos. Queridos, a melhor explicação trazida pela teologia reformada a respeito de uma situação tão complexa, é aquela que diz que a soberania de Deus, como eu lhes falei ultimamente, não elimina a responsabilidade humana. E nem a responsabilidade humana elimina a soberania de Deus. As duas realidades estão paralelas na Bíblia. De uma forma que Deus vai julgar o mal que os babilônicos fizeram, não somente sobre o povo de Israel, mas sobre as nações. Deus está vendo o que eles estão fazendo. Quando aplicamos esse ensino à história de Abacuque, afirmamos que o fato de Deus usar uma nação pagã para trazer julgamento ao seu povo, não significa que Deus está endossando o que os babilônicos farão. Isso é responsabilidade deles. E é aí que a nossa mente entra em parafuso. Mas simplesmente aceite ou reconheça a sua limitação, a nossa limitação. Toda maldade feita sobre a face da terra será julgada por Deus. Os modos de Deus preservar e purificar o seu povo são misteriosos. No entanto, Deus chama o seu povo sofredor para reagir com fé. Deus nos chama a crer e a confiar, a esperar pelos seus perfeitos propósitos.
E o autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, nos diz, e com isso eu quero finalizar a minha exposição dessa noite. O livro de Abacuque nos ensina o que significa fé, de uma forma bem prática, bem concreta. O autor dos Hebreus capturou isso de forma perfeita, quando ele diz, no capítulo 11, no verso 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé pelo exercício da mesma, entendendo, reconhecendo e esperando confiantemente que o nosso Deus é bom e Ele sempre tem o melhor para o seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!